Homem viveu uma vida de sofrimento na Terra após o erro de um deus, reencarnou em outro mundo com poder divino e uma ferramenta roubada e agora está passando pelo nascimento de seu primeiro filho. E galera, batemos 17 mil inscritos, de verdade, isso não dá uma força enorme pro canal, muito obrigado, mano. E agora estamos mais perto do que nunca da nossa meta dos 20 mil inscritos, então capricha no inscrever-se aí embaixo e dá aquela moral no like para fortalecer nosso canal. Antes do vídeo começar, dá uma olhadinha no que nosso patrocinador deixou aqui para vocês. Fim da primavera e a chegada de um sol cada vez mais forte na vila. Os moradores agora conseguem trabalhar de uma maneira melhor, e até os vegetais estão crescendo mais brilhantes. E enfim chega a hora da pausa, e eles se preparam para lanchar. Hirako pensa consigo sobre a caminhada que trilhou até ali, e como tem muito mais conhecimento do que quando começou a cultivar. Ele quase se esquece de comer, mas Lulu vem chamá-lo. Ela chama a atenção dele, mas ele diz que não consegue evitar, uma vez que está na plantação. Após Lulu fazer uma magia de gelo para a bebida dele, ela fala mais uma vez sobre a importância de seu descanso. Mas ele também lembra que ela precisa de descanso, e pergunta se tá tudo bem andar por aí, visto seu estágio da gravidez. Mas ela diz que isso é bom, e é até recomendado que ela faça exercícios. Ela conversou com muitas das meninas da vila, e todas elas deram conselhos, mas todas disseram que se exercitar é importante. E também descobriu que algumas das Maid Oni já deram à luz, e tem experiência nessa parte. Hirako começa a pensar sobre a gravidez de Lulu e o quão estranho é ela ter um filho na barriga, e como ela deve se sentir em relação a isso. E mais tarde, algumas das meninas da vila perguntam a ela sobre como é estar com algo tão grande na barriga. E Lulu diz que é sim estranho, e que parecem duas cabeças de repolho. E elas parecem bem animadas. A elfa então estava desejando um para ela, e Senna está se perguntando sobre o sexo do bebê. Mas tudo muda quando Lulu revela a pior coisa da gravidez, que é ficar sem beber, e isso faz com que todas vão abaixo com pena. E um tempo depois, as anjas de guarda chegam fazendo um pedido para Hirako. Elas estão clamando por todas da vila, e querem que ele venda todo o álcool que tem ali. Elas estão fazendo jejum de álcool em nome de Lulu, que não pode beber, mas se torna ainda mais difícil quando se tem álcool tão próximo de todas elas, fazendo com que pensamentos errados apareçam durante as refeições e se torne ainda mais difícil resistir. E por isso, elas chegaram à decisão que apenas vendendo e acabando com a fonte do mal, elas podem ficar em paz. Mas Hirako convence elas a ficar um tempo sem beber, quando diz que álcool envelhecido tem um sabor melhor, e que se esperarem, será ainda mais gostoso no futuro. Mas aparentemente Donovan não tá nada feliz com essa ideia, e está depressivo pensando que cometeu algum erro, já que ultimamente ninguém mais toma do seu álcool. Mas Mitchell conta para ele o que está acontecendo, e ele decide, em vez de desacelerar a produção, aumentar ainda mais, já que quando voltarem a beber, vão querer recuperar o tempo perdido. E após isso, os dias seguem calmos na vila. Hirako vai visitar Lulu mais uma vez. Ela está em casa por segurança, visto que o sol está quente do lado de fora. E aparentemente, está chegando a grande hora. A barriga de Lulu já está no seu limite. O bebê logo irá nascer. E chega no quarto pedindo licença. Ela tem consigo um presente, um remédio dos elfos da montanha, que visa trazer saúde e boa sorte. E quer dar para Lu, dizendo que mesmo que seja raro, é melhor que seja usado na hora certa do que guardado para sempre. Em seguida, Leste chega com mais um presente, uma joia para recuperação de mana. E a chefe das Maid Oni também vem trazer seu presente. Após muitas tentativas, ela conseguiu fazer um pudim para Lulu. Em seguida vem a líder das elfas, Hakuren, que diga-se de passagem não trouxe nada, tava mais comendo, e Flora, que pergunta se ela está com fome, e lhe oferece uma sopa de miso com tomate e tofu. Eles se surpreendem quando provam a sopa, e ela realmente está gostosa. Kuro e os filhotes de Zabuton também trazem seus presentes. Meu Deus, mano, que fofo. E o líder dos homens lagarto vem fazer sua parte. Mesmo que eles nasçam de ovos e não entendam nada desse processo, ele lhe oferece seu sangue para se fortalecer, mas sua pele parece dura e nada agradável, então Lulu nega. Mais tarde, olhando os presentes, os dois ficam felizes com a situação e o Prota olha um martelo de madeira. Esse é um presente de Donovan, ele disse que será útil mais pra frente quando o entregou. E Lu então começa a se sentir mal, a barriga dela começa a ficar estranha. É a hora do parto. As Maid Oni começam a trabalhar trazendo e cuidando de tudo que ela precisa. Lulu está sentindo dores, mas Senna está ao lado dela. Em outro lugar, o Prota fala que quando chegou a hora do parto, ficou em pânico, mas agora está mais calmo. Diz que fez tudo o que pôde e que agora só pode esperar e torcer para que tudo dê certo. Então ele caminha pela vila e vai para o mesmo buraco na árvore que fez em seu primeiro dia ali. Lá ele observa as duas luas daquele mundo e lembra como estava sozinho e queria apenas um lugar calmo para morar, mas que agora tem todos os outros com ele. E assim, pega no sono, acordando apenas no outro dia. E então ele vai até a casa principal, onde é recebido por todas e por Lu, com um sorriso no rosto e com seu filho nos braços. Mano, na moral, eu vou chorar com isso. E ela então pede para ele segurá-lo, mas todas ali, vendo como ele está sem jeito, começam a falar para ele que tenha cuidado ao segurá-lo,
e para tomar cuidado com o pescoço dele. Ele segura o bebê e ele começa a se mexer, deixando Hirako todo nervoso, mas logo após o bebê dá um sorriso, fazendo o paizão ficar todo bobo e alegre. A ficha então cai e agora ele percebe que é pai, e reza a Deus enquanto lembra de sua antiga vida na Terra e pede para que o bebê nunca passe por algo assim. O bebê então começa a chorar, fazendo Hirako surtar de nervosismo novamente. E mais uma vez ele está nos campos trabalhando. Já faz uma semana que Lulu deu à luz. E ele nomeou seu filho de Alfredo, ideia de Lu. A raça dele aparentemente é meio vampiro, mas no momento ele se assemelha mais a um humano comum. Ele começa a pensar na caminhada até ali e pensa também sobre os presentes que os moradores da vila trouxeram para Lu, e decide fazer algo para eles em agradecimento. Ele então reúne todos na casa principal e revela um novo sistema que irá implementar na vila. Uma moeda de recompensa. Ele quer dar uma moeda para todos na vila por seu trabalho árduo construindo e ajudando a vila. Quando perguntam como usá-las, ele diz que podem ser trocadas por mercadorias que queiram, bens ou favores que desejam. Ele achou que a vila precisaria de sua própria moeda um dia, visto que todos os bens que a vila tem que passar por ele, por ser o chefe. E sempre que um aldeão deseja algo, também vai perguntar a ele pedindo permissão. Então com isso, ele poderá diminuir a carga sobre ele. Elas falam se não poderiam simplesmente fazer trocas entre eles, mas ele rebate dizendo que o valor das coisas seria incerto, visto que cada um valoriza mais uma coisa que outra. E fala que para não causar confusão, distribuirá de início as medalhas como forma de recompensas. Então ele, para começar, deu 3 moedas para cada um dos aldeões. E como não poderia dar medalha o suficiente para as famílias de Zabuton e Kuro, deu 30 para cada um. E além disso, Hirako está fazendo-as à mão, de forma que não possam ser falsificadas. E a forma que os aldeões usaram elas foi das mais diversas possíveis. Os anões imediatamente trocaram elas por vinho, e alguns outros moradores trocaram por móveis e coisas do gênero. Alguns também usaram para trocar por armas que Draime trouxe de presentes, mas também teve pessoas que apenas decoraram seus quartos com as moedas. Porém, conforme foram entendendo o uso das moedas, os pedidos de móveis e coisas artesanais aumentou, e ele agora nota que seu trabalho apenas aumentou. Porém, ele precisa ensinar o quanto vale uma única moeda, e fazer regras para os pedidos. No outro dia, enquanto ele estava com Lu e seu filho, uma menininha lobo o abordou oferecendo uma moeda e pedindo que ele lhe dê um filho. Ele fica surpreso e uma das elfas que o havia escondida até se pergunta se elas tinham essa utilidade. Ela, com uma carinha triste, oferece 3 dessa vez e pergunta se agora ele a daria. Hirako, meu mano, tu se liga. O FBI pode ir sim aí nesse mundo te buscar. Ele consegue reverter a situação e faz com que o pedido mude, para que eles aluguem o prefeito por um dia para brincarem. E um tempo depois, chega a hora da grande festa para comemorar o nascimento do seu filho. Eles festejam e Hirako tem até medo que eles acabassem bebendo demais, visto o tempo que passaram sem beber. Ele nota também um martelo de madeira na mão de Lulu, que diz ter trazido por recomendação de Donovan. Então os anões entram com um barril de bebidas enorme. Se trata de um novo tipo de vinho que fizeram para comemorar e pede para que o Lulu use o martelo para abri-lo da maneira correta. Eles, enquanto seguram o martelo juntos, abrem o barril e todos festejam o momento. Todos estão se soltando e curtindo ao máximo, com direito a uma cena onde nossa lobinha e o slime alcoólatra estão pra lá de Bagdá. Depois, Donovan pergunta a Lulu o que tinha achado do vinho, mas ela acaba dizendo que não havia provado, pois haviam dito para ela evitar bebidas alcoólicas enquanto estivesse amamentando. E ela completa dizendo que deixará por enquanto, e que vai apreciar apenas o rosto sorridente de todos eles enquanto apreciam o vinho. Donovan tem a ideia de guardar o vinho para envelhecê-lo e tomarem depois, mas Hirako fala que poderiam guardar até Alfred crescer e ele mesmo ter idade para beber também. No castelo do Rei Demônio, eles estão falando sobre a vila e o fato de ter nascido recentemente um menino saudável vindo de lá. Eles então começam a falar e repensar a ideia de tê-los como inimigos e querem uma forma de aproximar o laço com eles. Eles logo pensam na ideia de casar alguém do Reino dos Demônios com a vila, mas nisso, o Rei Demônio começa a surtar dizendo que jamais entregaria sua filha como noiva. Jamais. Na vila, Hirako parece ter tido um sonho após muito tempo, algo que o deixou bastante pensativo. E tia vem com um problema que as anjas de guarda encontraram. Aparentemente, há pessoas querendo viver na vila. Essas pessoas foram expulsas de sua casa devido à guerra, e ao perguntar o número dessas pessoas, a quantia passa dos 3 dígitos. Ele percebe que se quiser abrigar todos ali, teriam que criar uma nova vila. Todas ali compram a ideia e querem criar a grande vila da Árvore 2. Nisso, o prota tenta argumentar que seria trabalho demais, mas elas insistem em querer criar. Elas dizem que não podem deixar alguém que precisa de ajuda sozinho. O prota então acaba cedendo e eles começam o planejamento da criação da nova Vila da Árvore. Rapaziada, esse foi o último episódio de Nobrinouka, o episódio 12. Em breve eu vou lançar o resumão da temporada inteira para quem gosta de ver vídeos longos e quer ver o resumo de cabo a rabo. Os 12 episódios
resumidos e aqui no canal, cara. Então, se inscreve aí, deixa aquele like. E sim, para quem não entendeu o final do episódio, isso é sim uma chamada para uma segunda temporada. Então, muito em breve vocês podem esperar Nobere no Uka segunda temporada, e pode crer que eu vou estar fazendo recap desse vídeo e dessa temporada. Lembrando, eu vou fazer recap dos novos animes da nova temporada. Caso você goste de algum deles e queira que eu faça recap, comenta aí embaixo o anime que você gosta, o anime que você acha que seria bom estar fazendo recap, que eu vou tentar fazer recap semanal deles. Assim que sair, eu vou trazer vídeo pra vocês. Então acompanha aqui no canal, que a maioria deles vai estar saindo. É isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo e eu fui.